aí terminar dentro do horário proposto. Bom, primeiro, muito obrigada, Gilberto, Eduardo, pelo tempo de vocês. Me apresentando aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou a Marcela, eu faço parte do time da distribuição institucional, mais especificamente a distribuição para os clientes fundos de pensão, junto com o Guilherme Nascimento e com o Rafael Essato, que muitos de vocês também conhecem. Acho que até falando um pouco, né, de como que funciona o nosso trabalho aqui, e dessa forma acho que é o melhor jeito de conectar a essa live, né? Então, dentro da XP, dentro da distribuição institucional aqui na XP, a gente gosta de dizer que a gente busca trazer o ecossistema XP ao ecossistema fundo de pensão, né? Então, tanto do ponto de vista de solução, como do ponto de vista de levar os melhores produtos para as fundações. E um dos braços, e uma das maneiras que a gente faz isso, é com essa parceria com as assets independentes, com as assets terceiras. Então, a gente, dentro da nossa estrutura, tem, posso dizer que é uma plataforma de distribuição para as fundações, né? Não é a mesma plataforma que existe ali, né, dentro do escopo geral da XP, pensando na plataforma da pessoa física, a gente tem a nossa própria plataforma, vamos dizer. Então, a gente tem mais de 20 nomes que a gente distribui por aqui, e um dos nomes é a Torque, né? Então, recentemente, a gente estabeleceu aí a parceria com o pessoal da Torque, a gente está super feliz, super honrados aí deles terem topado também que a gente possa participar da distribuição deles, que é uma casa relativamente nova, mas que está crescendo aí de uma maneira muito, muito forte, e isso também reflete, obviamente, o trabalho e a performance que eles vêm entregando. E o nosso intuito hoje, então, de fato, é apresentar esse nome, né, apresentar quem é a Torque, o DNA da Torque, como que funciona o processo, filosofia, e para, de fato, a gente conseguir cada vez mais levar para as fundações quem são esses gestores que estão no mercado, né? Porque hoje a gente vê e entende o desafio que é das fundações conseguir encaixar quem é quem, como compõem isso dentro do portfólio da fundação. Então, nosso intuito aqui é, de fato, estabelecer as melhores parcerias, buscar os melhores gestores e levar isso para as fundações. Então, Gilberto, Eduardo, de novo, super agradeço. Acho que, pensando aqui na estrutura do painel, vamos começar com o Gilberto, né, que é o CEO aí da Torque e também faz essa ponte, esse relacionamento aí com os investidores, falar um pouquinho de quem é a Torque, como nasceu, quem são os sócios. Acho que a história, inclusive, já reflete quem é a Torque, né, quando você coloca aí o nome das pessoas. De novo, 3 anos de casa, mas com muita história, todos os gestores, analistas já têm muita história de mercado, então bastante história para contar. E daí depois a gente passa a palavra para o Eduardo também é um dos sócios fundadores aí da Torque, que fica ali dedicado no time de análise, e daí pode comentar aí um pouco de como vocês estão olhando o cenário, como vocês estão olhando o cenário e alocando isso, falar um pouco aí desse DNA da Torque, que é de buscar os nomes disruptivos, transformacionais, né, que eu sei que vocês gostam bastante desse tema, como que isso está se adaptando no cenário atual, né, porque eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de... A gente vive intensamente a pandemia, mas, querendo ou não, faz o quê? 1 ano e meio que a gente está vivendo isso, né? Então, como que foi a adaptação da gestora nesse cenário, o que está buscando de oportunidade, e como que isso está se refletindo em resultado em geração de alfa para o fundo. Enfim, não vou me alongar mais aqui para dar o tempo de vocês e a gente, de novo, né, aproveitar aí a agenda de vocês da melhor forma possível. Então, Gilberto, fica à vontade, eu sei que você preparou um material para colocar, fica à vontade também. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir passando aqui no chat, seja no chat aberto, ou mesmo no Q&A ali, ou mesmo diretamente para os painelistas ou para mim, tá bom? Marcela, obrigado pela explicação. O prazer é nosso de poder, estar na grade da XP, como um produto distribuído por vocês, e poder contar um pouco mais da Torque para o público-alvo aqui dos fundos de pensão. É muito importante para a gente poder explicar um pouco da nossa história, da nossa filosofia e do que a gente tem feito aí no mercado. Então é um prazer. Vou projetar aqui a apresentação. Enfim, fique à vontade para me interromper, para tirar qualquer dúvida. A gente está aqui, a ideia é ter um bate-papo bem informal, que a gente consiga explicar bem e passar bastante aí da Torque para vocês. Então, como a Marcela comentou, né, a gente é uma casa aí que estamos completando 3 anos de vida agora no meio do ano, né? Acho que 3 anos que passam muito rápido, mas parece que a gente já vive uns 10 anos, né? Então, são anos muito intensos, esse ano de
de construção, né, principalmente de filosofia, né, e da nossa cultura, da cultura Torque, do DNA Torque. Eduardo está aqui, enfim, meu sócio aí há mais de 10 anos, né, Eduardo? Quase 11 anos que a gente é sócio, enfim, temos nosso histórico aí de profissional praticamente construído juntos. Né, o principal sócio é o Marcelo Magalhães, né? Marcelo tem mais de 20 anos de experiência aí na indústria, né, de ações. Começou a carreira lá nos anos 2000, na IP, na investidor profissional, uma das pioneiras assets independentes do Brasil, junto com a Dina. Né, eu brinco que a IP foi uma, talvez, das maiores formadoras de assets de ações do mercado financeiro. Né? O Levakov da Atmos, o Sherman da Leblon, o Messer da Oceana, o Maurício Bittencourt da Velt, Marcelo Magalhães da Tor, todos eles foram contemporâneos, trabalhavam no mesmo time. Né? Que bom que eles não conseguiram ficar no mesmo time, que a gente tem um monte de asset boa para alocar agora. Né? Mas, enfim, ele ficou lá de 2000 até 2007, quando saiu junto com o Maurício Bittencourt, né, iniciar a área de ações da M-Square, hoje Velt, né, fica lá como sócio Head Research de 2007 até 2011, quando vai para a JGP tocar o JGP Explorer, né, um produto aí que tocou de março de 2011 até março de 2018, com um histórico bem consistente. Vou mudar o slide aqui rapidinho para mostrar essa história. Né, foi 17% ao ano nessa janela de 7 anos, né, contra um IPCA mais 6 aí, de 12,5 ao ano. A Ibovespa de 3, o Ibovespa nesse período não era um índice muito bom, né, era um índice com uma carteira bem concentrada, e um CDI de 10, né, nenhum ano com rentabilidade negativa, acho que um histórico acumulado bastante consistente, né, aí somando já o histórico do Marcelo como gestor do Explorer, né, que era um produto adaptado a 4661, mais o long only institucional da Torque, já vão aí para mais de 10 anos de track dessa filosofia, dessa cultura, desse jeito de fazer gestão. Né? Então, é importante, é um histórico que já com muita consistência. Né? Depois eu volto um pouquinho aqui no histórico da Torque. Enfim, então a gente está aí completando 3 anos de vida. Eu enfim, fui o sócio aí primeiro da Torque, efetivamente junto com o Marcelo, né? E depois, enfim, logo veio o Eduardo e fundamos a Torque. Estamos hoje com 5 bi sob gestão, acho que foi um crescimento bastante expressivo, né, para 3 anos de casa. Acho que 2 aspectos muito importantes nesse crescimento. Né? O primeiro deles é que boa parte dos clientes, né, mais 70% da base de clientes, já é cliente do Marcelo, né, ou teve relacionamento comigo, com o Eduardo, nas nossas experiências anteriores, enfim, desde 2011, 12. Então, aí tem aí 8, 9 anos de tempo juntos. Então, já viveu um momento bom, já viveu um momento não tão bom, todo gestor, enfim, passa ali por um momento não tão bom, mas o importante é que sabe o que está por trás, né, o processo de investimento, a filosofia, tem confiança, né, na capacidade de geração de alfa desse time que está aqui junto. Né? Hoje nós somos 22 profissionais, né, desses 22, 10 sócios, né, e o Eduardo aqui como fundadores representando o time. Né? Vou passar um pouquinho de como está a construção do time. Né? Então, o Marcelo aqui é o gestor, enfim, tomador de decisão, né? O cara efetivamente que enfim, acaba tocando o dia a dia da gestão. Né? Temos os 3, hoje, 10 analistas, né? Desses 10, 3 caras mais sêniores, né? O Eduardo Mello, que está aqui com a gente, como eu falei, né? Eu brinco que eu tenho mais tempo com o Eduardo que eu tenho de casado. Né? A gente aí vai para quase 11 anos juntos. No nosso histórico, eu fui Mello lá atrás, depois fomos Pollux Capital, do Paulo Lema, né, filho do Jorge Paulo, juntos. Depois fundamos a Vertra Capital, uma outra gestora de ações juntos. E aí, quando eu me junto ao Marcelo, a gente também conseguiu trazer essa parceria para cá, enfim, de longa data. O Mário Galvão é um cara que vale a pena comentar também, porque foi nosso sócio na Pollux, né? Então, também tem um DNA parecido de construção de carreira, né? Nutre dos mesmos valores que a gente, enfim, somos amigos pessoais na física há muito tempo. E aí, quando a gente estava aqui junto com o Marcelo construindo o time, o Mário estava numa transição de carreira para voltar para o mercado. Né? Só botar um pouquinho como foi o histórico dele. Ele foi Pollux lá atrás comigo, com o Eduardo, como sócio e analista de ações. Né? Foi para empreender num negócio de internet, então foi CEO dessa empresa de internet por 7 anos. É importante que teve sócios super relevantes nessa empresa de internet. Né? O Lehman foi sócio dele ali nesse negócio durante esses 7 anos. E aí ele vendeu o negócio no início, ali, no final de 2018, né, quando a gente estava construindo o time e construindo a Torque. E foi muito legal que a nossa relação próxima, né, principalmente do Eduardo com ele,
fez com que a gente conseguisse trazer. Ele era um cara muito bidado no mercado, muito buscado, porque juntavam 2 skills muito difíceis de você encontrar. É um cara que tinha sido analista, de fato, então tinha ali o DNA de como ganhar dinheiro analisando ações, né, que nem sempre é tão trivial assim, conectando com uma experiência de ter sido CEO de uma empresa de internet. Né? Então, teve viciado a experiência, né, as dificuldades, né, de estar no dia a dia operacional de uma empresa de internet, num universo hoje que está cada vez mais representativo dentro da Bolsa. Né? Acho que os negócios de tecnologia estão cada vez mais importantes como ativos investíveis, e também os incumbentes cada vez mais disruptados. Né? Então, é muito importante ter a experiência dele ajudando a gente a olhar esses negócios. Né? Então, enfim, complementando o time mais sênior, a gente tem o Sintra, que tem mais de 10 anos de experiência também, foi Pacífico, foi Leblon Equities lá atrás, é um cara bem sênior. E aí junta com 3 jovens de muito talento, que ajudam a gente ali no time de análise, o Pedro Blanco, o Thiago Vidal e a Isabel. Os 3 ali, é importante falar, conecta muito com a nossa filosofia e o jeito de atrair e reter os talentos, né? Que é a nossa meritocracia, a nossa distribuição, a gente tem um partnership de fato. Né? Esses 3 jovens foram os maiores crescimentos de equity desde a construção da Torque nesses 3 anos. Né? Então, a gente já distribuiu hoje mais de 20% de equity desde o início, né? E os 3, Pedro Blanco, Thiago Vidal e a Isabel Stides, foram aí os maiores crescimentos de equity e uma das maiores contribuições, né, para a performance do fundo desde o início. Né? Então, é bem meritocrático o nosso processo, e não só como participação societária econômica, mas também na construção do negócio. Né? A gente está aqui com o Eduardo, que é o nosso guardião da cultura, é o cara que fica ali responsável por promover e participar para todos os sócios, né, desse nosso DNA, do jeito Torque de fazer. Ele junto com o Marcelo aí, é o guardião dessa cultura, desse DNA. Cada sócio tem aí uma característica específica, né, e uma força que acaba levando a conduzir uma parte do negócio. Né? O Thiago é um cara muito conectado com o RH, com a parte de relacionamento, toca boa parte dos nossos processos seletivos. Então, é um cara que conecta os estagiários, fez alguns processos de estágio super barra alta, que a gente trouxe aí uma segunda geração de analistas para a Torque muito legal, né? O que dá o futuro do crescimento do nosso time. Né? A gente está bem feliz aí com essa evolução. Tá? Então, acho que de time é isso. Aí, só conectando, né? A gente tem uma área de trading, né? Que é formada por 3 caras. O Bernardo fica mais na execução, é o sócio responsável pela execução e o dia a dia da mesa. Né? E aí, só conectando com o Yuri, que é um cara que veio com um skill bem complementar ao nosso time. Né? O Yuri veio da Paineiras, era uma asset multimercado, né? Foi formado pelo Antônio e pelo Ney, são aí dois dinossauros do mercado financeiro, caras de muita experiência na renda fixa. Né? E o Yuri veio complementar o nosso time com uma pegada mais de trazer um pouco do overview macro, né? Do que está acontecendo com o cenário macroeconômico, trazendo ali potenciais riscos, né? Eventuais cenários mais difíceis que a gente vai enfrentar, tentando não só contribuir para setorialmente falando, né, nas carteiras e tentando entender os principais riscos, como originando hedges em outros mercados. Né? Então, é um cara que conecta muito com o nosso skill, né, fundamentalista de equities, e junto com o Marcelo trazem um pouco desse overview também do que está acontecendo com o mercado. Só conectando, né, o Marcelo ele teve um histórico de formação, né, em 2 escolas extremamente bottom-up, né, que são IP e Square, que são escolas muito fundamentalistas, né, que olham muito ali a qualidade do negócio, né, efetivamente quem está tocando esse negócio, qual é o management desse negócio, os riscos, né, e, obviamente, no final, o valuation. Né? Então, aquele perfil tradicional, fundamentalista. Se fizer uma diligência no mercado, né, sobre a profundidade do Marcelo, você vai ver que ele é uma das referências no processo de análise, né, um cara muito profundo e de fato, barra muito elevada para analisar os cases e ser sócio das empresas que a gente investe. Né? Mas os 7 anos de gestor dele na JGP, né, trouxeram um skill também de conectar o que está acontecendo com o mundo, condições de mercado, ciclos de mercado, tentando ali, de alguma maneira, também ter um overview e uma opinião de onde a gente está pisando no mercado. Né? Costumava dizer que se perguntasse para ele por que o mercado estava caindo 3 ou subindo 3 na época de IP e de M-Square, ele falava, cara, não tem ideia. Na verdade, estou aqui focado na Renner, estou focado na Localiza, estou focado aqui no micro, né? E não tenho tanta essa opinião do que está acontecendo com o mercado. Acho que uma evolução dele como gestor na JGP foi integrar e foi integrar esse processo também de olhar condições de mercado, ciclos de mercado,
para dentro da gestão do portfólio. É importante, é uma complementaridade importante, né? Então, o Yuri e o Landau, que é o júnior da área, são responsáveis por, junto com o Marcelo, dar esse overview para a gente e trazer um pouco do que está acontecendo com o mercado. E aí, complementando, tem uma área de data science muito legal, que ajuda muito no processo tradicional de análise, né? Nosso processo de análise é, basicamente, falar com toda a cadeia, né? Com a empresa, com fornecedores, com executivos, ex-executivos, né? Construir um mosaico através de muita conversa, muita troca de ideia, né? Construindo ali a nossa opinião sobre o case. Uma série dessas perguntas que a gente responde, né, por meio de conversas, hoje a gente consegue responder por meio de pegada digital, né, por meio das nossas interações com essas diferentes plataformas. A gente vai deixando rastros, né, que a gente ali, por meio de construção de base de dados, consegue analisar, processar esses dados e, muitas vezes, responder uma série dessas perguntas que tradicionalmente a gente fazia por meio de conversas, ou até validar essas informações que a gente recebe nessas conversas, né? Então, é um processo muito importante, de muita complementariedade com o processo tradicional de análise, que tem ganhado cada vez mais importância, né, no modelo das gestoras, e para a gente tem dado um ganho de produtividade, muitas vezes uma geração de alfa, porque você consegue analisar e processar e entender uma informação mais rápida, que é importante e tem sido bem relevante para o nosso dia a dia. Tá? Então, acho que de time é isso. Falei para caramba. Entrar um pouquinho só no produto, né? A gente tem aí o long only institucional, que é um produto tipicamente comprado de 90 a 100. Atualmente, a gente está com mais de 1,4 bi nessa estratégia, mais de 4 mil clientes, né? Acho que é um produto aí que a gente tem bastante conforto de que tem uma gestão muito ativa, né? Uma rentabilidade muito destacada desde o início. A gente está aí com 100%, né? O fundo tem 32 meses, entregando 100% de retorno, um retorno anualizado aí de aproximadamente 30% ao ano, contra o Ibovespa de 15%, né? Então, 2 vezes o Ibovespa nesse período. Na janela de fundos que a gente acompanha institucional aqui, ele está ali no top 5, top 4, ali, desde que a gente começou, e bem em todas as janelas. Então, um produto que aí a gente tem bastante conforto de passar para vocês, que é um carro-chefe da casa, né? Deixar o Eduardo contar um pouquinho mais aí da construção do portfólio, um pouquinho da filosofia, e depois um pouquinho também de cenário. Ótimo. Então, como o Gilberto falou, a gente tem uma filosofia aqui que une dois mundos, né? Então, a gente tem a parte muito forte, bottom-up, fundamentalista, né? Que vai muito profundo nos cases, mas a gente também tem uma visão de gestão que também olha para o mercado, né? Condições, ciclos de mercado, para a gente ter essas duas visões ajudando na tomada de decisão, tá? Como é que a gente constrói o portfólio, tá? Hoje a gente tem, a grosso modo, a gente divide em 3 tipos de posições, tá? Então, a posição de 0 a 4 seria uma posição pequena hoje para o fundo, uma posição de 4 a 8 uma posição média, uma posição de 8 a 12% seria uma posição grande, tá? E a gente gosta de pensar em tipos de cases também, né? Assim, então, a gente pode investir em cases de commodities, tá? Quando tem não só valuation, mas timing também, e geralmente são investimentos com horizonte de investimento menor, tá? Mas a gente também tem cases de turnaround, então são empresas que não necessariamente têm um histórico excelente, mas estão passando por um momento transformacional no business, que a gente acredita que vão se tornar business excelentes para frente. E tem os compounders, tá? Que talvez o que eu mais gosto aqui, que são empresas que elas já são referência, tá? Você olha o histórico delas, são um histórico excelente, com um management que conseguiu mostrar, através dos ciclos, que de fato eles conseguem operar de forma muito diferenciada a execução do dia a dia, tá? Que eles têm a capacidade de fazer excelente alocação de capital, com vantagens competitivas claras, tá? Nem sempre são os valuations mais atrativos, né? Porque são empresas que já se provaram como empresas excelentes ao longo do tempo, mas que o carrego ao longo do tempo geralmente te surpreende em termos de retorno, né? Elas vão criando oportunidades, vão se aproveitando de momentos de mercado que é difícil você prever ex ante o que ela vai conseguir fazer. Então, tem esses 3 tipos de case, tá? Olhando em termos de momento atual, a gente está com uma visão construtiva para o cenário, com a exposição do fundo próxima de 100%, tá?
Tem alguns fatores que ajudam o cenário atual, tá? Tem uma retomada agora da economia pós-Covid, que eu acho que tem ajudado muito, né? E ajuda alguns setores mais do que outros, reformas também do governo, seja tributária, administrativa, que mesmo que o governo não consiga fazer o excelente, né, é provável que ele consiga fazer algo bom o suficiente que melhore a condição do país, o cenário do país para frente, tá? E aí, hoje a nossa maior posição do fundo é a Apvida Intermédica, tá? Que é hoje por volta de 12% do fundo, tá? Falando um pouco dessa posição, né? O setor de saúde, de forma geral, só dando um passo atrás, tem um problema, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é um problema de desalinhamento de incentivos. Tá? Então, dá um exemplo bem claro, quando uma pessoa está com um problema, vamos supor, dor de cabeça, aqui no Brasil, ela vai direto no pronto-socorro. Tá? E aí você bate no pronto-socorro e o pronto-socorro não tem ideia de quem você é, seu histórico de saúde, quais exames você já fez. Então, eles vão pedir todos os tipos de exame. E quanto mais exames eles pedem, mais dinheiro eles ganham. Então, eles estão alinhados em pedir mais exames, né? E ele ganha mais dinheiro ainda se ele internar o beneficiário, né? Então, quando interna, quanto mais dias ele fica internado e quanto mais remédios ele usa, mais o hospital ganha. Então, todo o setor está alinhado em fazer mais procedimentos e ter mais custo, né? E você, como beneficiário, é difícil você contra-argumentar, né? O médico fala, você precisa ser internado, você fala, não, é muito difícil, né? Então, fica uma simetria de informação muito grande. Isso vai encarecendo o custo do setor, tá? E aí, essas duas empresas, elas criaram um modelo verticalizado, que é o seguinte, ela é uma operadora, mas ela também é um hospital, também é um laboratório, também é um centro clínico. Toda a cadeia de serviços está dentro dela. Então, vou pegar o mesmo exemplo, né? Você tem essa dor de cabeça, você não vai no pronto-socorro, você tem um médico específico, que é um clínico geral, que conhece o seu histórico, que sabe os exames que você já fez recentemente, conhece todo o seu histórico de exames. Então, ele não precisa pedir todos os exames de novo, ele já sabe mais ou menos o que pode ser e consegue ser muito mais assertivo e com muito menos custo, tá? E se você eventualmente precisar ser internado, o hospital tem todo o incentivo também de operar da forma mais eficiente possível, tá? Porque ele não ganha por procedimento. E aí é um business que se beneficia de uma escala local e nacional muito forte, né? Você precisa, como você tem o seu hospital, você precisa encher o hospital em cada cidade, então você precisa ter muitos beneficiários em cada cidade que você opera. E você também se beneficia muito de ter escala nacional, porque o seu custo de compra de materiais e medicamentos para os hospitais e laboratórios, ele depende muito da sua escala nacional de compra com os fornecedores, né? Então, é muito difícil, então, falando de barreira de entrada, é muito difícil alguém replicar, porque você precisa ter a escala regional e a escala nacional para conseguir competir de igual para igual, tá? E aí, conectando, né, também com o que a gente falou antes de filosofia, né, são empresas que têm um management excelente, tá? Tanto na parte de operação do dia a dia, tá? E aí se você consegue ver que essas duas empresas operam com margens de 15% a 20% em relação ao resto do setor, que opera com margens próximas de 5%, tá? E são excelentes alocadores de capital. Se você pegar nos últimos 2 anos, cada uma dessas empresas comprou por volta de 500 mil beneficiários, operadoras que têm 500 mil beneficiários cada, né? E aí ela paga um múltiplo que é metade do múltiplo que ela negocia na bolsa, tá? E aí o que ela faz? Em prazo de geralmente 2 anos, depois que ela compra a empresa, ela aplica todo o modelo dela verticalizado dentro dessa nova adquirida, cria hospitais, cria clínicas, cria laboratórios, vai internalizando esses procedimentos para dentro da rede própria dela e aí consegue ser muito mais eficiente, alinhando os incentivos, como a gente falou antes, e aí a margem sobe desses 5% para os 15%, 20% que elas têm. Então, você tem um grande alocação de capital barata e um grande ganho de eficiência após a compra, né? E aí uma outra coisa que eu acho muito legal, né, desse modelo de negócios e do posicionamento que ela tem no mercado
é que é muito pouco correlacionado com o ambiente Brasil. Então, vou dar um exemplo claro. Assim, quando o Brasil vai bem, você tem aumento de renda, aumento de emprego, mais gente sai do SUS e contrata planos privados, né? E essas duas empresas crescem junto com o mercado. Quando o Brasil vai mal, o mercado encolhe. Só que os planos mais caros, as pessoas dão downgrade e acabam indo para os planos mais baratos, onde eles estão posicionados, em planos mais baratos. Então, eles acabam ganhando market share. E aí eles crescem mais do que o mercado também. Então, se você olhar até o histórico, fica muito claro isso. Independente do ciclo de mercado, essas duas empresas conseguem navegar muito bem. Tá? E aí, falando um pouco de momento atual, né, acho que tem dois pontos muito relevantes, né, que estão acontecendo atualmente. O primeiro é o Covid, né, que tem impactos muito diferentes em cada setor que a gente olha. Né? Nesse setor, especificamente, ele foi muito ajudado em 2020. Né? O que aconteceu em 2020? As pessoas ficaram morrendo de medo de ir para o hospital, que o hospital era visto como um difusor da doença, né? Então, os hospitais ficaram vazios e as operadoras, né, reduziram muito o seu custo. Então, teve um grande ganho de margem em 2020 para as operadoras. Em 2021 foi o contrário. Né? Tudo que foi represado de procedimento em 2020 voltou em 2021, tá? Mas o Covid não arrefeceu de forma relevante ainda. Então, você está tendo uma conjunção de muitos procedimentos que foram represados em 2020 voltando em 2021 e todos os procedimentos de Covid também acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem uma pressão de custos que está piorando a margem das operadoras em 2021. Só que a gente acha que é totalmente pontual esse impacto e não afeta nada todos esses pilares que a gente falou antes, né? De modelo verticalizado sendo muito diferenciado, do management sendo muito diferenciado, e da capacidade da empresa de se tornar rentável e crescer para frente de novo. Tá? E aí tem um segundo ponto, né, do momento atual, que é o M&A que aconteceu. Né? A Apvida e a Intermédia se juntaram. Então, as duas empresas mais bem-sucedidas nesse modelo verticalizado se juntaram, e a gente acha muito provável que o CAD aprove, tá? Porque eles têm muito pouca sobreposição regional. Então, não aumentaria a concentração de mercado nos mercados que eles já atuam. E aí, essa fusão é transformacional para as duas empresas, tá? Em uma série de aspectos, tá? Tanto na parte de receita quanto na parte de custos. E talvez o mais legal e o mais concreto aqui que dê para pensar é o seguinte: essa nova empresa ela vai ter rede própria em todas as regiões do Brasil. Então, ela vai conseguir criar, pela primeira vez no Brasil, um plano de baixo ticket com abrangência nacional. Tá? Hoje, se você quiser comprar um plano de saúde com rede nacional, você precisa ir para uma seguradora, tipo Bradesco, tipo Sul América, tá? Que vai ter um ticket mais alto. Ou você pode comprar do Unimed, né? Que vai ter um ticket intermediário. E a partir do M&A, você vai poder criar um novo tipo de produto, que é essa cobertura nacional com preço abaixo do que a Unimed cobra. E aí a gente acha que tem um potencial muito grande de conquistar mercado com esse novo produto. Tá? E também acho interessante falar que tem uma quantidade muito grande de sinergias de custo, tá? Seja na parte de redução de custos corporativos, de back-office, seja na parte de melhor controle de sinistralidade. Tá? No final, botando tudo na conta, a gente está vendo um aumento de lucro de 30% com as sinergias, tá? Para a empresa combinada. E aí, como é que conecta isso tudo com valuation? Né? Hoje a gente vê a empresa negociando a 40 vezes lucro, só que o lucro cresce muito forte por causa dessas sinergias que acontecem principalmente nos próximos 4 anos. Tá? Se a gente ajustasse essas sinergias no lucro atual, a gente estaria vendo um múltiplo de 28 vezes, tá? Que é bem barato em relação ao histórico. Tá? Então,
eu quis passar aqui um case, eu passei super rápido, né? Mas só para tentar conectar, cara, a profundidade que a gente olha, com um pouco de visão também de mercado, conectando com valuation para encaixar talvez os 3 pilares de uma forma concreta, né? Num case que é o nosso maior case hoje da carteira. Super legal. E Eduardo, só lembra quanto a gente vê de retorno anual para os próximos 3 anos? Então, aí se a gente sair num múltiplo que a gente acha um múltiplo razoável, né? Daqui a 3 anos, por volta de 30 vezes, né? E por que 30 vezes? Né? Porque a gente acha que depois de 3 anos, a empresa ainda vai ter muita oportunidade de consolidação de mercado e crescimento. Então, ela vai continuar crescendo forte, talvez menos do que esses 30% que eu falei, mas acho que ainda deveria crescer por volta de 10% a 15% além dali, né? Além desse ponto de 3 anos. Então, a gente acha que um múltiplo de 30 vezes com crescimento de 15% é razoável. Tá? Então, saindo a 30 vezes aqui a 3 anos, a gente vê um retorno de mais do que 20% ao ano. Tá? Então, por volta de 21% ao ano para os próximos 3 anos, que seria o nosso retorno, nosso investimento nessas 2 empresas. Tá? Aí, hoje, a exposição, eu não falei, né? A exposição total de 12%, só que a gente vê um retorno um pouco melhor para a Intermédica do que para a Apivida, né? E aí por quê, né? A gente já tem uma proposta firme na mesa, né, de compra da Apivida pela Intermédica, tem um termo de troca, né, que tem o quanto a Apivida vai pagar para comprar a Intermédica, e o preço de mercado não reflete 100% disso, tá? Então existe um desconto que é um pouco da desconfiança do mercado sobre se o deal, se essa fusão vai ser aprovada ou não no CAD, tá? Então, por causa dessa incerteza, né, o mercado acaba descontando um pouco o preço da Intermédica, mas a gente, cara, fez um trabalho bastante grande sobre isso, falando com atuais membros do CAD e antigos membros do CAD, ex-presidentes do CAD, para conseguir entender o framework que o CAD usaria nessa operação. A gente não acha que é uma fusão que vai ser rapidamente aprovada pelo CAD, de forma alguma, porque são 2 das maiores empresas do setor de saúde. Então, geralmente, o CAD usa esse tipo de transação até para aprofundar a análise e o conhecimento do próprio CAD sobre o setor. Então, acho que vai ser uma operação extremamente detalhada e estudada pelo CAD ao longo dos próximos muitos meses. Tá? Provavelmente a fusão talvez só tenha uma finalização no final desse ano ou início do ano que vem, mas a gente acha que a gente tem bastante conforto, né, que o CAD está muito preocupado com 2 coisas, né? Concentração de mercado e aumento de preço para o consumidor final. E nenhuma dessas 2 alavancas vai ser afetada com a operação, né? Porque eles operam em mercados muito diferentes, na grande maioria dos mercados, tá? Pouquíssimos mercados os 2 estão juntos, então não aumentaria a concentração de mercado. E o mindset das 2 empresas é repassar ganhos para o consumidor para você aumentar o mercado consumidor, né? Então, o que eles querem é atacar o SUS. Esse é o racional das 2 empresas, né? Então, você tem hoje 50 milhões de pessoas com planos de saúde e 150 milhões de pessoas sem plano de saúde. Então, o racional deles cara, eu quero descer na pirâmide. O mercado para baixo é muito maior do que o mercado para cima. Então, todo esse ganho de sinergia, ou grande parte desse ganho de sinergia, vai ser refletido em melhora de preço para o consumidor na ponta. Então, a gente tem muito conforto que a chance do CAD aprovar é alta. Então, a gente prefere estar mais exposto em Intermédica e se aproveitar desse desconto que o mercado está cobrando, né, pela incerteza do CAD. Então, a gente tem uma posição dos 12% mais em Intermédica do que em Apivida por esse motivo. Perfeito. E aí, só conectando, eu acho que assim, enfim, excelente explanação, demonstra muito da filosofia da Torc, né? Acho que é um case que traz bastante aí da profundidade que a gente analisa, né? Do tipo de ativo que a gente gosta, né? Que o Eduardo falou, né? Esses compounders são esses ativos que são aí, gabaritam quase todos os pilares de gestores fundamentalistas, né? Um management muito bom, com histórico excelente, né? Com uma capacidade
de ter rentabilidade super alta, né, com muita vantagem competitiva, barreira de entrada, com pouco risco, né, negócios ali com uma dinâmica de risco bem menor, e aí, obviamente, com valuation que, em via de regra, se você está acompanhando esses cases, né, e tem um histórico de análise muito rápido, você encontra oportunidade de alocar capital em patamares ótimos de carrego, como a gente está vendo em Hapvida Intermédica agora. É um case que tinha tudo para estar bem mais caro, mas por uma conjuntura de momento, né, de eventual risco de mais curto prazo, o papel trader num valuation super atraente, num excelente ponto de entrada, que a gente vê um retorno aí de mais de 20% ao ano, sem nenhuma premissa agressiva, né? Então, é um pouco do DNA da Torque. E aí, conectando, como o Eduardo falou, né, a gente tem uma posição hoje, né, no fundo, bastante comprada, né, perto de 100%, né? Passando aqui rapidamente por alguns nomes que a gente tem no portfólio que eu acho que é legal, né? Que complementam um pouco desses compounders, né? A gente tem a Eneva com 8%, aí como a segunda maior posição do fundo, né? Depois vem Natura com 7%, PetroRio com 6%, Localiza com 5,5%, Pactual com 5%, Lojas Renner com 4,5%, Banco Inter com 4,5%, Petrobras com 4% e Equatorial com 3,5%. Formam aí o top 10, né, que a gente chama que é o número de ativos que representam hoje, né, aproximadamente 60% do portfólio, né, desses 98% comprados, 60% estão nesses ativos. E a maioria deles, cada um com sua história micro, né, mas a maioria deles nesse bloco de compounders, né, que são esses ativos aí que a gente gosta bastante. Talvez seja o momento da carteira, né, Eduardo, nesses 3 anos de vida que a gente conseguiu encontrar mais compounders com mais retorno, né? Dado o que o Brasil descolou um pouco desse movimento lá de fora, né? Um pouco do desconto relativo, né? Dado esse momento de Covid ainda em patamares mais elevados do que a gente esperava, um pouco de nebulosidade ali nas discussões fiscais, que acabou sendo um problema meio menor do que a gente esperava. Então, acho que deu para dar um overview aí, tanto de filosofia, de como a gente faz, um pouco da casa, um pouco de carteira. Fico aberto para eventuais dúvidas, enfim. A gente está aqui para responder qualquer dúvida que você tiver. Boa. Gilberto, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que é um tema bem que está bem aí em alta, né? Você comentou aí das maiores posições, e daí, inclusive, comentando de Petro. Petro daí não entra nessa análise de compounder em si, talvez com uma visão mais pragmática e menos fundamentalista, né? Como que vocês olham para a questão de commodities, mesmo o valuation, o que é de preço, ainda está muito descontado, ainda tem muito o upside aí nos nomes? Quais são os nomes que preferem? Como que vocês estão olhando essa questão? Tá ótimo. Eu acho que Petro, se não fosse o nosso querido governo, né, fazendo o que fez aí no último movimento, trocando o CEO, teria muito mais retorno, né? A gente talvez tivesse uma posição até maior. Hoje essa posição é menor, né, de 4%, muito em função do risco que está intrínseco no case de uma estatal, né? E aí, eventualmente, acaba limitando um pouco o tamanho da posição. A gente vê bastante retorno, acho que, olhando commodities de maneira geral, né, a gente tem uma pegada muito mais pragmática do que esse modelo fundamentalista tradicional desses outros grupos, né, do compounder, teve um histórico não tão redondinho, mas está passando por um momento transformacional. Né? Compounders, commodities, desculpa, a gente olha muito a simetria e momento, né? Então, você vai olhar ali, naquele nosso dever de casa, de entender o que está acontecendo com ciclos de mercado, né? Rotação setorial, né? E até com as economias emergentes, enfim, os desenvolvidos, né? Como é que está o nível de oferta e demanda. Né? E aí, a partir dessa nossa opinião sobre onde a gente está pisando, em que ponto a gente está no nível de oferta e demanda, a gente vai traçar uma matriz de probabilidade, né? Da onde vai negociar aquele determinado preço, né, daquela commodity, qual o múltiplo histórico que negociou e se a simetria está positiva ou não. Tá? É bem pragmático. Então, só para dar um exemplo, Vale, né, que acho que é um case que muita gente tem. Né? A gente está num patamar hoje de preço, né, de minério muito elevado. Né? E aí começam a sair já alguns indicativos de que a China está ali meio que fechando a torneira, né, e apertando um pouquinho, né, a demanda, né, e obviamente preocupada com o patamar que está o minério. Isso por si só traz uma pressão no preço da commodity, né, que a gente entende que a derivada é para baixo. Né? Então, assim, a gente não tem mais uma grande apreciação de minério como a gente teve nos últimos 1 ano e meio. Né? Então, quando a gente olha Vale, a gente vê menos apetite para ter Vale do que a gente tinha historicamente. Quando você normaliza ali, um preço vai entre 90 e 120
dólares o barril, o minério, e ver o múltiplo histórico que esse negócio tradou, ali entre 4,5 e 5 vezes, a gente já não vê tanto retorno como a gente via lá atrás. Então, é uma pegada bem assim, pragmática, onde a gente vai traçar essa matriz, entendendo onde vai negociar, qual o múltiplo histórico negociou, se tem mais para ganhar ou não, a gente vai calibrar o sizing de acordo com quanto a gente vê de retorno. Tá? Então, Vale hoje, a gente tem uma posição menor do que a gente teve historicamente. Tá? A gente tem 2%. Não é que Vale seja um investimento ruim, não é isso. Até um bom retorno. Mas, no relativo com a nossa carteira, a gente tem outros ativos com uma componente de risco menor e com retorno equivalente ou até melhor. Então, a gente prefere ter mais esses outros ativos do que ter Vale. Porque, para a gente, a derivada do minério para baixo vai apertar o retorno e vai trazer com que o negócio tenha uma estabilidade maior. Tá? Petro, olhando Petro, assim, a gente já tinha uma visão construtiva, né, para o cenário de óleo e gás desde o ano passado, né, principalmente porque você tinha ali, com a retomada do Covid, né, e da mobilidade urbana, naturalmente a demanda ia voltar para patamares mais elevados com a vacinação, que aconteceu nos países desenvolvidos. A gente está atrasado, mas os desenvolvidos estão em estágios mais avançados. E você teve um compliance da OPEC muito forte em termos de produção, né, em termos de colocar nova produção. Ou seja, você tem um crescimento de demanda com uma oferta bem controlada. Isso, por si só, já faria com que esse patamar de entre 60 e 70 dólares o barril seja um patamar bem saudável para a indústria, né, e que gera bastante retorno para a Petrobras. Né? Obviamente, qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que, se a política do Lula vai continuar uma política igual a estava anterior, de desinvestimento, de tornar o negócio mais rentável, né? Continuar com um patamar de produção elevado, para justificar esse retorno que a gente vê. Então, a gente poderia ter até mais. Assim, tudo mais constante, a Petro ia ter um dividend yield gigante, né? com o crescimento de resultado desse ano, né? E com a geração de caixa. Mas justificaria até uma posição maior. Mas, na prática, a gente tem menos, acho que muito em função dessa dinâmica de risco de um ativo, de ser um ativo estatal que já tem um histórico de intervenção, né? E tem toda a preocupação por trás. Então, assim, mas só para contextualizar, né? Como a gente falou, commodities a gente olha, tem alguns gestores fundamentalistas que não gostam de olhar e que não querem olhar. A gente, pelo contrário, a gente olha, a gente acha que tem muita oportunidade aqui de tempos em tempos, mas é uma pegada menos fundamentalista tradicional do bloco de compounders e mais pragmática, olhando muito a simetria e momento. Né? E aí hoje a gente tem Petro com 4%, Vale com 2%, e aí temos um papel que junta o cenário de óleo e gás positivo, mas com um cenário micro legal, que é PetroRio. A gente tem 6% de PetroRio, que também é uma commodity, que também surfa bem esse cenário de oferta e demanda controlada do óleo, que faz com que o preço do barril seja um pouco mais entre 60 e 70, mas tem um case micro legal, né? que é um case mais nichado, né? Uma empresa com uma operação mais enxuta do que a Petrobras, então tem um controle de custo muito maior, né? E a Petrobras está no momento de desinvestimento dos campos maduros. Né? O que é um campo maduro? É um campo que para ela não é mais rentável, que o custo de produção é equivalente a quanto ela comercializa, quanto está negociando o barril de petróleo. Então, digamos que ela custa $20 para ela tirar o barril daquele campo, e ela está vendendo a 20, aquele campo está maduro. Para ela, o retorno é zero, não é que não tem mais óleo ali, mas está no break-even do campo. Então, ela desinveste, ela devolve o campo. Para a PetroRio, que tem ali um custo muito mais na mão, um controle desse custo muito mais na mão, o que custa $20 para a Petro para explorar, custa $10 para a PetroRio. Então, ela vê muito mais retorno naquele campo do que a Petro vê. Então, no desinvestimento, na venda, ela vê muito retorno, a Petro não vê retorno nenhum, então ela compra barato e consegue aumentar muito a vida útil daquele campo e ganhar bastante ainda em cima daquele campo. Então, ainda tem um pipeline grande para ela alocar capital nesses campos maduros que a Petro está desinvestindo, e pega um cenário positivo de óleo. Né? Então, é uma commodity com um case micro legal, né? Ela, junto com a 3R, que são os principais players ali nesse nicho, né, de campos maduros, mas ela, para a gente, tem mais liquidez, é mais capitalizada, tem mais chance de ganhar os leilões. Então, quando combina, é uma commodity que junta esse ambiente mais pragmático de commodity, mas também um case micro legal, que a gente consegue ver o diferencial competitivo dela para ganhar esses leilões e ter um retorno elevado nesses campos. É isso. Boa. Bom, a gente está chegando aí quase que no limite do nosso tempo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, porque eu acho esse ponto sempre bem importante e é algo que as fundações acompanham.
A gestão fica, de fato, com o Marcelo, mas como que funciona, até o Eduardo também, se puder complementar isso, como que funciona essa geração de ideia e a tomada de decisão na alocação do papel e de entrada, inclusive de saída, né? A gestão é do Marcelo, mas como que funciona a participação ali de todo o time que vocês apresentaram? Legal. Então, o nosso modelo é assim, né? O Marcelo é o tomador de decisão final, sim. Então, sempre que tiver que bater o martelo, é o Marcelo que bate o martelo. Só que a gente tenta também dar muita responsabilidade e autonomia para os analistas trazerem cases, se aprofundarem no case e darem opinião na gestão do portfólio também, tá? Então, é virtualmente impossível uma única pessoa, né, no caso o gestor, ele conhecer profundamente centenas de ativos, né? Mesmo o melhor dos gestores com a melhor memória não vai conseguir, né? Então, assim, uma vez que você tenha a cultura e o framework de análise implantado na equipe, você consegue transformar os analistas em gestores e tomadores de decisão, tá? Então, o analista ele sabe o que ele precisa aprofundar nos cases, né? Para ele trazer um case redondo para ser discutido no grupo, tá? Então, a gente preza muito por isso. Assim, a gente tenta sempre, quando possível, né, trazer o time todo para a discussão, para esse framework de análise e tomada de decisão ficar muito enraizado no dia a dia da empresa, tá? Por esse motivo, né? Que aí você traz o case já mais redondo. Nem sempre, né? Aí trazendo para o dia a dia, né? Nem sempre a gente consegue botar os 10 analistas dentro da mesma sala para discutir. E aí nossa ideia é o seguinte, cara, a gente não quer engessar a empresa de forma alguma. Então, se tem um case que a gente acha muito legal, que tem uma urgência de ser discutido, vamos discutir, discute com quem está disponível, sempre vai ter o Marcelo e o grupo de analistas que estiver disponível, e a gente toma a decisão nesse fórum. E depois a gente traz para o grupo todo o grupo é incentivado a opinar, e se eventualmente alguém trouxer um questionamento que não tinha sido levantado previamente, a gente pode trocar de opinião e mudar a posição, tanto para mais quanto para menos, tá? Então, acho que essa filosofia enraizada na empresa, eu acho que é difícil de você falar na prática, né, mais subjetivo, mas eu acho que faz muita diferença na hora de azeitar os processos internos da empresa, e isso se traduz eventualmente em decisões mais assertivas, tá? E aí, respondendo a sua pergunta assim, mais especificamente, e se o analista achar uma coisa e o Marcelo achar outra? Aí a decisão é do Marcelo, ele tem o martelo final, né? A decisão. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Gil. Não, tá ótimo, foi isso mesmo. Boa, legal. Bom, gente, super obrigado pela agenda de vocês. Vamos terminar aqui no nosso limite, no tempo, respeitando. Queria super agradecer a presença de todos, a presença de vocês, o tempo, né, a disponibilidade. A gente, de novo, reforçando que a gente está super animado com a parceria. Para todas as fundações que estão conectadas, estamos super à disposição para, né, one-on-ones, aprofundar isso. Tenho certeza que o time da Torque também está super disponível. Não sei se vocês têm alguma consideração final, e acho que é isso. Eu queria agradecer também a todos que participaram, enfim, deixar aqui a nossa disponibilidade para eventuais dúvidas futuras e troca de ideia. Enfim, a gente está aí bastante otimista com o cenário e feliz com o produto que a gente criou, e vai ser muito bom se a gente puder, no futuro, enfim, vir a ter qualquer parceria. Agradeço. Muito obrigada, gente. Valeu, bom dia e boa tarde, né? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.